Olá, seja bem-vindo a mais um VoxCast, o podcast aqui da voxmais.com. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, vida e saúde, pessoas de sucesso e muito mais. O papo de hoje é sobre saúde, mais especificamente vamos bater um diálogo aqui na área de urologia. Com a gente, Dr. Diego Miranda. Obrigado aí por tirar esse tempo e bater esse papo aqui com a gente. É sempre um prazer, né, falar sobre saúde do homem, é um assunto muito importante. A população masculina é cheia de tabus, então é nosso papel ali como promotores de saúde, como promotores de comunicação, levar essa mensagem de saúde, principalmente para essa população aí que tende a ser um pouquinho mais relaxada. Queria agradecer aí a abertura que a voxmais.com sempre dá para a gente, para poder falar sobre esses assuntos que são bastante relevantes. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bacana, legal. Com a gente aqui também, Luan Moraes, acadêmico da UEPA. Obrigado aí por mais essa parceria. Obrigado, acho que vai ser um papo muito bom, né? Hoje a gente vai numa especialidade que... Acho que a gente estava tudo em especialidades antes que eram sub da clínica médica, né? A gente foi para nefro, para gastro, para cardiologia, e agora a gente vai para uma especialidade que é uma área mais cirúrgica, né, também, que é a urologia. Acho que vai ser um papo bem legal também de ter com o doutor. Bacana, bacana. Por que homem tem tanto medo de urologista? Rapaz, isso é um tabu que a gente tenta desconstruir, né? Primeiro é a questão da relação do homem com o processo de adoecimento. Então, o homem ele é acostumado a trazer uma responsabilidade para ele num grau além, talvez, da que ele precise carregar. Então, a gente ainda, apesar de que as coisas têm mudado ali, mas a nossa sociedade ela ainda tem essa coisa do patriarcado, do homem que se sente... que ele tem que carregar ali a família nas costas e que ele não pode adoecer. Então, essa é uma explicação, né? Ele achar que ele não pode adoecer, acaba adoecendo muito mais porque... Se cuida menos, né? Se cuida menos. Por isso as mulheres vivem mais, As mulheres vivem mais. Mas eu né? gosto de acreditar, para mim, a melhor explicação é que o homem é mais medroso mesmo. As mulheres são mais corajosas, né? Acho que essa é a explicação. Eu acho que essa é mais pertinente. O homem é um pouco mais assustado. E quando fala no homem ir ao urologista, que é a questão assim, isso é importante em várias etapas da vida. Mas ali na meia-idade, por conta da questão da próstata, então ele já sabe que tem alguma coisa relacionada a fazer um exame físico normal, que é o toque, e aí tem um monte de tabu relacionado a isso. Pega, né? Aí o bicho pega, né? Luan, na faculdade, vocês tratam desse tema lá, como é que é a vida acadêmica nessa área de urologia? Essa área de promoção assim, da saúde do homem, no geral, é um desafio, né? A gente tem muita experiência no posto de saúde, então a população em geral que vai para a atenção primária, né, que são os postos de saúde, os homens eles tendem a ser mais relutantes, então eles evitam mais ir ao serviço de saúde, então normalmente vão mais quando tem um sintoma mais grave, e são também uma população que tende a não aderir bem aos tratamentos, tem uma recusa de tomar os remédios ou de fazer alguns exames, e de fazer alguns exames físicos, como o professor falou, mais invasivos, né? E isso é uma dificuldade, mas a gente tem, né, a faculdade estimula a gente a fazer essas ações de promoção à saúde, onde a gente tenta conscientizar, estimular a participação dos homens através de palestras, enfim, convites, e também de fazer um diálogo mais aberto durante as consultas para justamente estimular e desconstruir, né? Às vezes a pessoa ela é mais reclusa, fechada, muitas vezes por uma falta de informação, ela não sabe os benefícios que vai ter dela aderir àquela consulta, àquela terapia. E a gente informando isso abertamente, muitas vezes tem um resultado positivo. Na realidade, assim, a gente brincou um pouco com o tema assim, mas assim, o câncer de próstata é um negócio muito sério, né, doutor? Precisa a pessoa tratar, né? Precisa procurar realmente um profissional, uma ajuda profissional, que aí ele é um problema da sociedade muito grande, né? É um problema tão sério que é o segundo tumor mais comum ali nos homens. Então, as estatísticas que o nosso Instituto Nacional de Câncer levanta, né, é que a cada 8, 9 homens, um talvez tenha ao longo da vida ali um tumor de próstata.
A estimativa média ali no Brasil é sempre em torno de 60, 70 mil casos por ano. Agora, o que torna esse assunto tão importante, muito mais do que a prevalência, é o fato de ser uma doença silenciosa. Então, tem duas coisinhas ali que, nessas conversas de conscientização, a gente tenta fazer o homem entender. Uma é essa, que é uma doença silenciosa. Porque qual é a desculpa que mais a gente ouve, talvez o Luan concorde comigo? Eu nunca sinto nada, por isso que eu nunca vim. Eu não estou sentindo nada, eu não vou ao urologista. O senhor fazer toque em mim? Não, eu não estou sentindo nada. Então sempre tem o argumento do eu não estou sentindo nada, está tudo certo comigo. Tumor de próstata é uma doença de evolução muito lenta. Então, se a gente for esperar que você sinta alguma coisa para saber que está com tumor de próstata, com câncer de próstata, quando eu fizer o diagnóstico, já vamos falar em controle paliativo da doença, a gente perde a chance de cura. Então, esse é um aspecto. Não espere sentir para descobrir se você tem ou não câncer de próstata. E uma outra questão que eu também faço questão de frisar é o seguinte: não existe, infelizmente, até o que a gente tem hoje, prevenção de câncer de próstata. Então, falar em prevenção não é adequado. O que existe é o diagnóstico precoce, né? Qual é a diferença? Às vezes, falando sobre isso por aí fala muito em empresas e tudo mais, o camarada levanta a mão e fala: doutor, eu fazia meu acompanhamento certinho, ano passado fui diagnosticado com tumor, meu médico errou. Então, assim, tem essa ideia de que se eu vou no médico regularmente, eu não vou ter câncer. Não é isso. Eu, como urologista, né, conhecedor do assunto, se eu tiver de ter câncer de próstata, eu vou ter. Não tem nada que eu possa fazer para evitar que o tumor apareça. Aparecimento, né? A questão é a gente ter a oportunidade de descobrir no início, que é quando a gente consegue curar ali 90% dos casos. Entendi. Como é que você vê essa questão, Luan? Você falou do posto de saúde, né? O homem e a mulher, né? Mulher também deve ir ao urologista? Eu acho que tem uma área que eu não sei se é uma abrangência do urologista, mas tem uma subespecialidade da ginecologia, que é a uroginecologia, que cuida dessa parte do trato urogenital feminino. Mas eu não sei se o urologista tem também algum espaço, eu acredito que tenha, né? Mas em geral, a gente associa muito o urologista à saúde do homem, né? É um público muito mais masculino. Mas a mulher também faz. Com certeza. Isso é um outro mito, tabu dentro Só homem vai ao urologista. Só homem. A uroginecologia, Luan, ela é uma subespecialidade comum das duas especialidades. Então, na uroginecologia, a gente aborda muito a questão ali das distopias genitais, que é aquela mulher que tem a bexiga arriada, que tem o útero arriado, os problemas de incontinência urinária. Então, acaba que isso é abordado dentro da urologia e é abordado também dentro da ginecologia. Mas, por definição, a urologia ela é uma especialidade que cuida do trato genital masculino, e aí nisso tem o paralelo com a ginecologia, que é do feminino, mas a urologia também cuida do trato urinário. Aí você tem homem e tem mulher. Então, por exemplo... Todos têm, né, o aparelho urinário, né? Infecção urinária, homem e mulher. Cálculo renal, né? Nossa região muito quente, uma prevalência elevadíssima, homem e mulher. Tumores no trato urinário, então câncer de rim, câncer de bexiga, homem e mulher. Então, assim, existe uma presença muito grande ali da mulher no consultório. Mas já tive situações ali atender uma mulher, depois outra mulher, e aí o terceiro paciente homem entrar e começar a consulta com uma cara de espanto. Eu digo: tá tudo bem com o senhor? Vi duas mulheres saindo daqui, o senhor não é médico, só de homem. Então, é uma dúvida que ela é muito pertinente. Parece que é o médico do homem, né? E tem alguns mitos, né? Tipo assim, pênis grande tem mais probabilidade de ter câncer de próstata. Isso não existe. Tem muitos mitos sobre probabilidade de câncer de próstata. Tamanho do pênis não tem relação. Alimentação, as pessoas se pegam muito a isso, né? Não
tem, assim, até o que a gente tem hoje, nada contundente que relacione hábitos alimentares a câncer, exceto... Câncer de próstata, né? De próstata, exatamente. Existe uma tendência de que os obesos tendem a apresentar, quando tende a ter câncer de próstata, tendem a ter as formas mais agressivas da doença. É a única relação. Vasectomia. Vasectomia não vou fazer porque eu li que aumenta. Não tem nada também provado, relacionado. É bem seguro o procedimento de vasectomia, não vai aumentar a chance, né? Tem uns trabalhos que a gente às vezes acredita que eles são feitos ali já pensando nos fins midiáticos, né? Então, tem um trabalho que ficou muito popular ali uns anos atrás, e eu confesso que eu não vi a fundo a metodologia para dizer o quanto é possível afirmar que é uma informação científica confiável, mas ele tenta demonstrar que a frequência ejaculatória ela é um fator protetor. Então, você teria uma menor incidência e você tenderia a ter as formas mais leves da doença. Então, resumindo, né, qual é a ideia que o trabalho tenta passar? Quanto mais você namorar, quanto mais, né, seja por masturbação, seja por atividade sexual, mais protegido você vai estar. Quanto mais ejaculação, mais a pessoa está protegida. É isso que o trabalho mostra. É isso que o trabalho mostra. Um trabalho só... você não pode, essa é a nossa responsabilidade ali com a ciência. Eu não posso pegar um trabalho e dizer que aquilo é uma verdade absoluta. Existem os vieses ali de estatística. Então, quando a gente coloca na mesa uma verdade científica, é porque a gente pega vários trabalhos, o Luan vai ver muito isso ao longo ali da formação acadêmica, pega vários trabalhos, bota isso ali faz comparação entre diversos trabalhos feitos com populações grandes em vários lugares do mundo e faz o que a gente chama de estudo multicêntrico. Aí a gente oferece ali informação científica confiável. Né? Não sendo assim, acaba sendo só especulação. Como é que você vê isso, Luan? No caso específico desse trabalho, né, entra naqueles campos de estudo onde é difícil que o autor do trabalho ele tenha uma certeza de que o dado que ele está medindo é acurado, né? Porque eu imagino que seja difícil a gente conseguir mensurar a frequência ejaculatória com uma confiabilidade. É parecido com alguns estudos onde são testados alguns remédios, por exemplo, e o remédio não é fornecido pela instituição que está fazendo o estudo, né? A pessoa só recebe uma receita e ela que fica na responsabilidade de comprar e tomar. Então não tem um controle adequado. E na falta desse rigor metodológico de realmente poder confirmar, então o paciente pode relatar que ele teve 20 ejaculações na semana, mas eu não consigo mais dar uma forma do pesquisador conseguir controlar isso e garantir a veracidade dessa informação. Aí nesses casos a evidência fica mais fraca, que a gente fala, né? Uma evidência baixa para a gente poder fazer uma recomendação para os pacientes. Mesmo que a informação do interlocutor esteja correta, você pode cair no viés ali estatístico. Você encontrou um dado, mas aquilo... Você tem um intervalo de confiança dentro daquele trabalho, mas mesmo que o intervalo do acaso seja mínimo, existe o risco do acaso. Então, você diminui o risco do acaso quando você compara vários trabalhos iguais. Foge um pouco ali da nossa discussão, mas isso é interessante porque, na verdade, faz parte da nossa realidade. Porque toda hora a gente está ouvindo informação. Eu ouvi falar que tal coisa... Eu estou imaginando o cara fazendo essa pesquisa. Assim, a semente de abóbora é boa para próstata. Cadê? Tudo que você vai colocar como verdade, você tem que ter informação científica tratada por metodologia confiável. Né? Aí vai remeter a questões polêmicas ali da época da pandemia, enfim, é tudo o mesmo princípio. Mas é isso, um trabalho, isso é interessante para quem está na área, seja como na formação para medicina, para fisioterapia, qualquer área científica, fisioterapia, enfermagem, ter senso crítico para avaliar a informação científica. Nem toda a verdade que te apresentam é confiável. Eu vi um trabalho que mostrou isso. Aí tu vai ver o trabalho, a metodologia super furada, foi feita num lugar sem credibilidade, com 20 pessoas, entende? Então, é importante ter senso crítico para avaliar a informação científica. E tem pesquisa que deve ser mais difícil, né? Eu estava aqui rindo um pouco, eu estava imaginando o cara fazendo essa pesquisa, né?
Bora, vai agora? Não, quando for namorar, me avisa que eu vou estar. Existe um problema frequente dentro da urologia, que a urologia é muito abrangente, é gostoso falar de urologia porque não é maçante. Então, dentro da urologia, você tem diversos segmentos. Um dos segmentos é a andrologia. E dentro da andrologia, uma das questões tratadas são as disfunções sexuais. E aí você tem ali mais comum a ejaculação precoce e a disfunção erétil, dentre outras. Então, um dado super importante, a primeira informação que a gente acessa quando vai conversar com o paciente sobre ejaculação precoce que é super relevante para a gente, é o IELTS, que a gente chama. É uma sigla em inglês que quer dizer tempo de latência entre penetração e ejaculação. Então, o paciente ele tem que tentar estimar para você qual é o tempo que está durando entre ele penetrar e ejacular. E isso é um dos parâmetros para a gente classificar a ejaculação precoce. E os trabalhos que estudam ejaculação precoce usam essa informação. Agora, é uma informação relativa. Porque o paciente, a pessoa que fala, o estudado é que vai falar, não, é tanto tempo. A pessoa vai para a cama com um cronômetro, ela vai, penetrei, pac, 30 segundos, pac. E é relativo. A brincadeira da teoria da relatividade lá do Einstein, né? Explicam a teoria da relatividade da seguinte forma. Um minuto que você está beijando ali tua namorada e 1 minuto que você está segurando uma panela quente, a sensação de duração de tempo é completa. É tudo 1 minuto. Então, às vezes, o camarada fala para ti, não, doutor, está demorando uns 5 minutos. Está demorando 30 segundos. E ele não tem noção. Não, doutor, está demorando 1 minuto. Às vezes está demorando 5. É difícil, é relativo essa percepção do tempo. Isso é exclusivo do homem, a ejaculação? A mulher, ela tem um orgasmo que é diferente. Então, assim, não sou o melhor especialista para falar sobre orgasmo feminino. Normalmente, o orgasmo do homem está atrelado à ejaculação, mas são coisas diferentes. Uma coisa é ejacular, outra coisa é ter orgasmo, e geralmente no homem isso está atrelado. E a mulher, ela pode ter orgasmo sem necessariamente ejacular, mas ela pode ter uma ejaculação ali por algumas glândulas que ela tem ali próximo da uretra também. Agora, isso traz uma situação interessante que algumas condições urológicas podem fazer com que o homem perca a capacidade de ejacular, ou seja, de emitir o esperma. E ainda assim ter orgasmo. Então, são as situações que ele tem o tal do orgasmo seco. Né? Então, aí a gente consegue exemplificar que orgasmo é uma coisa, é o ápice do prazer. E no homem coincide com a ejaculação, mas ele pode perder a capacidade de ejacular, seja por um problema de saúde, por uma medicação que toma, ou por uma alteração que ele ganhou após cirurgia, e não perder a capacidade de ter orgasmo. Então são questões diferentes. Entendi. Na questão você falou do câncer de próstata, não tem a questão preventiva, né? E na questão da ejaculação precoce? A ejaculação precoce ela é um problema que tem várias causas. Então, você tem a ejaculação primária, que está muito relacionado à disponibilidade de um neurotransmissor chamado serotonina. Então, a pessoa também a pessoa não vai ter muito domínio sobre isso, ou seja, não tem questões ali de alimentação ou de comportamento que levem a isso, né? É o azar. E aí você, quando identifica, faz uma abordagem específica. Existem algumas pessoas que têm um controle ali adequado, em algum momento da vida começam a ter dificuldade para controlar. Aí a gente fala de ejaculação precoce secundária. E aí pode ter relação ali com a questão da serotonina também, mas entra muito ali os aspectos emocionais também. Então, quando prevenção não tem, mas a abordagem ela é sempre muito individualizada. É conversar com o paciente, entender cada caso, embora a terapêutica farmacológica ali vai ser mais ou menos a mesma coisa para todo mundo, mas muitas vezes você identifica fatores que você consegue modificar, seja com psicoterapia, ou enfim, ou com condições ali pré-existentes que tem, como uma disfunção hormonal, por exemplo, que acaba melhorando ali o sucesso do tratamento. Isso, esses distúrbios ejaculatórios, né, principalmente a ejaculação precoce, eles estão muito relacionados com aquelas
coisa da medicina que a gente chama de multicausais, né? Que existem vários fatores que vão estar associados e que às vezes é difícil separar. Sim. Acho que algumas pesquisas recentes mostram que tem se tornado um problema um pouco mais prevalente entre jovens, né? Tem se observado um aumento assim dessas disfunções sexuais entre jovens. E alguns estudos apontam uma relação talvez da exposição excessiva à pornografia, né? Principalmente as gerações são expostas cada vez mais cedo à pornografia, né? Por causa da internet. E isso acaba modificando ali as expectativas que os jovens têm em relação à relação sexual, né? E isso também acaba afetando esse controle aí do tempo de ejaculação. E isso é uma verdade. Então, assim, de forma genérica, prevenção não, mas você pode identificar fatores que você, né, pode tentar modificar. E essa questão da exposição ali agressiva à pornografia, ela pode realmente alterar ali a forma como o indivíduo lidar com o sexo. Não só em relação à ejaculação precoce, com todos os distúrbios. Então, pode levar à disfunção erétil, porque ele não consegue mais se excitar, né? Ele vê as coisas mais absurdas no site de pornografia quando ele vai para a vida real, que deveria ser o bacana, e não tem mais graça para ele. O cérebro dele já absorveu aquela informação que é fantasiosa. E também pode ser um motivo ali de ejaculação retardada, que, na minha opinião, é muito mais difícil de abordar e tratar do que ejaculação precoce. Porque nem sempre é visto como um problema pelo paciente, às vezes. Ou essa questão, então assim, o sexo real não é mais tão interessante. Ele consegue manter a ereção, mas não consegue chegar ao orgasmo. Porque o que ele está experimentando ali no real não consegue estimulá-lo ao nível que a pornografia estimula. Mas vocês falaram de vários fatores, então pode ser um fator também traumático? Pode. Quando a gente fala de disfunções sexuais, os fatores traumáticos, então, foi como eu falei anteriormente, abordagem individualizada, entender a história de cada indivíduo, de cada paciente. E quando você identifica um fator traumático, aí você traz ali a psicologia para junto do tratamento. A psicologia é uma ciência ali que ela é irmã da andrologia. Ela é muito importante na lida ali desses pacientes com disfunção sexual. A gente falou até agora de câncer de próstata, né, e a ejaculação precoce. O tratamento, a gente está aqui nesse podcast, mas o nosso foco aqui, o nosso objetivo também é levar informação para as pessoas. O que existe de tratamento para isso? O tratamento ele vai depender de em que fase você identifica a doença e das condições do indivíduo, das condições de saúde do indivíduo. Então, quando a gente bate na tecla ali da importância do diagnóstico precoce, né, que aí a gente vai ter uma chance de cura ali muito grande. Vocês têm um percentual do câncer de próstata especificamente? Qual é o percentual de cura quando se descobre ele precocemente? Em torno de 90%. É bem alto. Bem né? alto. E o tratamento de escolha é a cirurgia. Então, você faz uma cirurgia que você retira por completo a próstata e a vesícula seminal que acompanha ela. É uma cirurgia complexa porque você descontinua ali o trato urinário, a uretra por onde passa a urina, ela sai da bexiga, ela passa dentro da próstata. Então, quando você faz essa cirurgia, você descontinua isso aí e você fica com a bexiga solta em cima e a uretra solta lá embaixo. Você tem que reconstruir durante a cirurgia. Mas é onde a gente tem as melhores chances de cura. Quando você pega um paciente realmente inicial, mesmo que a cirurgia não consiga ser curativa, muitos ainda vão conseguir, com radioterapia complementar, curar. Quando você pega um paciente que tem indicação... Mas o tratamento, nesse caso aí, mesmo cirúrgico. O tratamento inicial cirúrgico. Tá. Se eu tenho um paciente com um tumor curável, mas o risco cirúrgico dele é alto, ou seja, ele é debilitado, a gente pode indicar radioterapia como primeiro tratamento, com chance de cura também, um pouquinho inferior às taxas da cirurgia, mas com boas chances de cura. Quando você já tem uma situação em que o tumor ele é um tumor avançado, a cirurgia
de retirada total da próstata não vai oferecer benefício ao paciente, pelo contrário, vai oferecer muita morbidade e não vai modificar ali a doença. E aí você faz tratamentos alternativos para estacionar o tumor. Bloqueio da produção da testosterona é o primeiro tratamento, e você pode fazer isso com injeções ou com a retirada dos testículos. E aí, conforme o tumor ele tende a ir ficando resistente a esse tratamento, você vai avançando para outros tratamentos quimioterápicos. Mas são muitas opções, depende muito de em que fase que está o doente. Depende muito da fase de cada pessoa, né? Cada pessoa. Cada caso, né? A abordagem num paciente com diagnóstico aos 60 anos é uma, e num paciente com diagnóstico aos 85 anos é outra. Então, depende muito. Legal. Isso, ia perguntar para o senhor, acho que a gente falou aqui de dois grandes grupos, né, de doenças que levam os pacientes a urologistas, que é o câncer de próstata, tanto para prevenção quanto para tratamento. A gente falou das disfunções sexuais, que eu acho que é uma das grandes demandas dos seus pacientes também. Eu acho que uma outra coisa que leva muito é a questão das pedras, né? E aí acho que, diferente do que a gente falou dos outros dois grupos de doenças, as pedras são um grupo de doenças que muitas vezes a gente tem como fazer uma prevenção, né? E tem comportamentos que diminuem a chance do indivíduo apresentar essas doenças. Aí eu ia perguntar para o senhor, quais são as recomendações principais de prevenção para essa questão das pedras, se é muito frequente no seu consultório e se tem alguma diferença entre os tipos que os pacientes têm. E se elas são pedras realmente, né? Se pedra mesmo. Pedra. É incrível, são pedras. Isso realmente é uma dúvida que a gente tem quando ouve falar e nunca viu, e você vê pedra, né? Então, algumas assim mais moles, mais para farelos, mas algumas bem duras, parecidas com as pedras com pissarra que você vê por aí, né? É uma pedra mesmo, pedra. Porque assim, a pedra é um processo ali são sais que se cristalizam, né? E aí você vai tendo um processo ali de enucleação, que esses cristais vão se agregando. Então é isso, é semelhante ao processo que acontece na natureza, né? Pode acontecer dentro do corpo. É muito bem pontuado, então realmente também é uma das áreas ali da urologia que tem uma demanda muito grande. Um dos fatores de risco para uma grande ali, incidência de casos de pedras, que a gente chama de cálculos renais, é o calor. E a gente mora numa região muito quente, né? Então, é esperado que aqui na nossa região exista uma alta incidência de prevalência de cálculos renais. E a gente vê isso realmente na prática. Existem vários fatores no indivíduo que podem predispor à formação de cálculos. Até existem vários tipos de pedras, então para cada tipo de pedra um fator de risco. Por exemplo, existem pedras que estão relacionadas à infecção urinária. Então, quem tem tendência a ter infecção urinária ali repetidamente tem um risco de uma determinada substância que a bactéria produz, aquela substância ali ajudar no processo de formação de um tipo de cálculo, de pedra. Pessoas que têm tendência a ter o ácido úrico muito alto no sangue vão excretar esse excesso de ácido úrico na urina. Um excesso de ácido úrico na urina pode levar à formação de pedras de ácido úrico. Pessoas que têm a urina um pouco mais ácida do que o normal têm um aumento de chance de formar cálculos de ácido úrico e de oxalato de cálcio. Os cálculos de oxalato de cálcio são os mais comuns, né, na nossa prática. Existem várias situações que predispõem a formar esse tipo de pedra. Mas a que eu sempre chamo a atenção do paciente no consultório é o alto consumo de sódio. Então, do sal. Então, no nosso modo de vida ali contemporâneo, em que a gente consome muito embutido, muito industrializado, o consumo de sódio, de sal é muito alto. E o nosso rim, ele faz o equilíbrio de líquido e de sais no nosso corpo. Quando a gente consome muito sal, para a gente jogar esse excesso de sódio para fora, a gente acaba jogando cálcio também, e você aumenta a concentração de cálcio na urina, e isso acaba sendo um fator ali para a formação de cálculo.
mesmo não sabendo que o cálculo mais frequente é de oxalato de cálcio, as pessoas têm uma noção, é engraçado, tem uma associação, elas relacionam pedra no rim com cálcio. Então existe um comportamento ali automático em quem tem medo de ter pedra no rim ou em quem já teve, tem uma tendência de ter novamente. Existe um comportamento automático de reduzir o consumo de alimentos que têm cálcio. E isso é um comportamento errado. Aí a pessoa para de tomar leite, não come queijo, não come iogurte. E ter uma dieta ali com uma quantidade regular de cálcio é importante para a saúde dos ossos, para a saúde do intestino, enfim. Se você restringe muito o cálcio da tua dieta, o teu corpo ele vai sentir falta e vai mobilizar dos ossos. Mobilizando dos ossos, vai excretar muito mais ainda na urina. Então, você diminui o consumo de cálcio para não ter pedra, você ganha uma pedra e osteoporose. Né? Então, o que na verdade... Ele vai consumir o cálcio que está no osso. No osso. Então, o caminho é reduzir o consumo de sódio. É claro que todo mundo, o camarada já vai no urologista esperando, eu acho que o ápice da consulta é quando o urologista fala, você precisa beber bastante água. Então, a água, né, é a principal medida ali de proteção para não formar novos cálculos, principalmente para quem já teve cálculo alguma vez. Qual é a ideia? Alguma coisa está fazendo você ter uma excreção aumentada ali de cristal na tua urina. Esse cristal ele pode sair ali livre na urina. Para formar pedra, em algum momento esse cristal ele vai ter que se enuclear paradinho ali em algum ponto dentro do teu rim. Ele vai ficando armazenado ali. Aos poucos. Isso, ele vai juntando. Se você tem um consumo regular, um consumo bom de água, o teu rim vai estar o tempo inteiro filtrando esse excesso e jogando para fora através da urina. Então você tem uma movimentação desses cristais, o que não dá tempo deles se agruparem, deles crescerem ali dentro do rim. Aí o consumo de pouca água ele vai ficar retido, né? Aí se você consome pouca água, já tem tendência a eliminar cristal ali na urina, aí aumenta bastante a chance de formar cálculo. E aí, só linkando essa questão da água, é interessante, para cálculo funciona muito bem. Mas existe uma ideia muito frequente no consultório de urologia que o remédio para tudo é água. Então, já chega ali com o senhorzinho, coitado, que a próstata cresceu e ele parou de urinar, né? Tá de sonda, tá sofrendo, ainda vem a filha dizer, mas eu falo para ele que ele não bebe água, a culpa é dele. Então, assim, a água é super importante para todas as funções do organismo, o intestino funciona melhor, para te proteger de não ter cálculo renal, mas não é o remédio para tudo. Se o remédio para todos os males urológicos fosse água, aí era muito tranquilo, era muito fácil, né? É muito comum isso, Luan, nesses passos, nos locais, nos postos de saúde? Das pedras? Sim. Eu acho que é uma das doenças urológicas mais frequentes e que costuma levar mais as pessoas a procurarem, porque normalmente as pessoas procuram quando causa dor, né? Sim. E é uma dor muito importante, né? Eu acho que é bastante comum nos departamentos de emergência, também com uma certa frequência. O paciente chegar com essa dor que a gente chama de cólica nefrética, né? Que é essa dor causada pelas pedras que elas podem parar ali num ponto do rim ou num ponto do trato urinário, e aí elas ficam presas e o trato urinário tenta expulsar elas, então ele vai apertar ali em torno e isso vai causar bastante dor. A maior parte dos pacientes descreve como se fosse uma dor enfacada, então é uma dor muito importante e que costuma gerar esses problemas, né? Uma dor importante para o alerta, né? Para você ver que a pessoa está com pedra, né? Aí, inclusive, é uma dor que ela é tão forte que ela às vezes é confundida com outras coisas, né? Com apendicite. Eu já vi algumas pessoas sentindo dor forte mesmo, o cara diz que dói muito. Isso, e aí eu acho que até entra naquilo que você falou, que a urologia é uma especialidade com um campo grande de atuação, né? Porque o urologista, nessa questão da pedra do rim, ele pode atuar tanto no consultório, né? Fazendo esse trabalho preventivo de identificação inicial das pedras, mas ele também pode atuar no departamento de emergência, por exemplo, paciente que teve uma pedra que ficou presa e aí está impedindo ele de urinar. Isso vai causar o que a gente chama de insuficiência renal aguda, né? Que vai machucar o rim dele, essa urina que está presa ali. E o urologista pode ir lá no departamento de emergência e fazer a remoção da pedra ou passar uma sonda. E o urologista também pode tratar as pedras no rim no contexto ambulatorial, né? No contexto de
uma cirurgia programada. A pessoa não tem uma pedra que está causando necessariamente um problema ali de obstrução, mas preventivamente ele pode ir lá e remover. Então, são amplas as terapias, assim, é uma doença bem diversa. Como o professor falou, tem vários tipos de pedra, então não é tudo que é a mesma coisa. Sim. E elas têm tratamento diferente. E o tratamento envolve também, às vezes, o uso de remédios, o uso de cirurgia, de passar uma sonda para facilitar o fluxo. Mas é uma doença que também tem consequências graves. Além dessa consequência da dor, né, é uma das causas de doença renal crônica. Então, sim, a pessoa que fica com o trato urinário obstruído ali por uma pedra, ou que tem alguma doença genética, ela forma muitas pedras, ela pode ter uma disfunção ali renal que leva ela para uma diálise ou para precisar de um transplante de rim. Então, é uma doença também, com certeza, muito importante de ser identificada e tratada adequadamente. Você já fez várias cirurgias, né, qual foi? Já encontrou pedras imensas, assim? O que o Luan pontua assim, é extremamente importante. Cálculo renal é a terceira causa de doença renal crônica, ou seja, a terceira causa o terceiro problema ali que pode levar o rim à falência e o paciente a precisar ou de transplante ou de diálise. Então, por ser uma doença de prevalência muito alta e por em algumas situações está associada a consequências catastróficas, além da questão da insuficiência renal, a chance ali de infecções graves, podendo até levar a óbito. É uma doença realmente de uma importância clínica imensa. E pontuou muito bem também a questão do tratamento. Então, a gente sempre bate nessa tecla de que o tratamento ele é muito individualizado, não tem uma fórmula de bolo. E foi assim super lúcido nas colocações dele, que você tem vários cenários. Você tem um cenário da emergência, em que você precisa atuar rapidamente, tem cenários ali de emergência que você não consegue tratar a pedra, que o teu objetivo de cirurgia vai ser só desobstruir o rim para tratar uma infecção grave e depois tratar a pedra no segundo tempo. Tem cenários em que tem indicação de cirurgia, mas não é urgente, aí você vai programar com calma e operar o paciente nas melhores condições dele. Tem cenários em que o tratamento é medicamentoso e tem cenários em que você vai só acompanhar e orientar, e tem o cenário da prevenção. Em relação às cirurgias, são muito frequentes então, também. E existem vários tipos de cirurgia para cálculo renal, dependendo de cada caso. Nós fomos os pioneiros em Santarém em relação à cirurgia a laser, que é a cirurgia que você entra com equipamento e vai lá dentro do rim com um aparelho flexível bem fininho e consegue fragmentar o cálculo dentro do rim com uma fibra laser e limpar o rim, eliminar os cálculos sem corte nenhum. Então, geralmente é uma cirurgia minimamente invasiva, não invasiva, em que você interna o paciente, faz o procedimento e o paciente consegue ter alta no dia seguinte, né? Existe a cirurgia em que você faz um pequeno furo nas costas e entra com o aparelho e quebra a pedra dentro do rim. Ela é indicada para cálculos maiores, que se a pedra for muito grande, a cirurgia... Esses maiores o que você fala? A cirurgia de laser ela é eficiente para cálculos até 2 centímetros dentro do rim. Se eu tenho uma pedra dentro do rim acima disso, dificilmente eu vou conseguir resolver essa pedra inteira num procedimento cirúrgico só. Aí eu opto pela cirurgia percutânea, que é essa do furinho. Tem a cirurgia em que você entra também pelo canal sem corte, mas você não usa o laser, você usa um probe que ele bate na pedra com energia pneumática mecânica. Essa já é uma cirurgia que já é feita há algum tempo aqui pelos colegas que chegaram antes. É uma cirurgia muito corriqueira, é uma das cirurgias que a gente faz na emergência. E em situações extremas, né, hoje em dia é cada vez mais raro necessitar, mas em situações extremas a gente faz a cirurgia convencional, em que você faz o corte nas costas, abre o rim no meio, banda ele, e né, quando as situações em cálculos ali coraliformes que moldam o rim por completo por dentro, casos complexos, precisa de cirurgia aberta. Outro dia eu brinquei, até coloquei na página do Instagram,
Foi bem divulgado um caso, não lembro se no Sri Lanka, um urologista retirou o cálculo que bateu o recorde, era um cálculo que tinha 800 gramas, eu não lembro o comprimento. Há uns 2, 3 anos atrás a gente removeu 800 gramas de pedra? De pedra. Há uns 3 anos atrás nós removemos um cálculo com cirurgia aberta, um cálculo bem complexo que moldava por completo o rim por dentro. Infelizmente não pesei e não medi, mas a foto está lá registrando, né? Até brinquei outro dia, digo, olha, talvez não tenha chegado nos 800 gramas, mas chegou perto. Se a gente, essa que você fez, se a gente colocasse dentro dessa xícara, dá mais... Não chega a tanto. Mas é um volume... Por exemplo, essa xícara, ela é mais ou menos o volume do rim. Sim. O volume do rim. E aí, esses cálculos coraliformes completos, eles moldam todo o miolo do rim por dentro. Então, um cálculo coraliforme completo vai mais ou menos esse volume aqui. Um volume grande. Dentro de um rim desse tamanho. Nossa, imagina a dificuldade dessa pessoa, né? Dor, sangramento, infecções de repetição, então é sofrido. Estava falando sobre a questão da dor, eu já, na minha época de acadêmico, eu ouvia falar na propedêutica que pode ser considerada uma das piores dores que o ser humano possa sentir, a dor da cólica nefrética. Fico torcendo para não experimentar. E eu acho que na terapia também tem uma terapia interessante, que hoje em dia ela tende a ser menos utilizada, que é a litotripsia, né? Que ela que não envolve cirurgia, mas a pessoa deita como se ela deitasse numa cama que tem um aparelho que vai transmitir ali ondas mecânicas, né, através da pele, que vai como se fosse vibrar ali, e uma frequência que vai ajudar ali a desfazer as pedras, e ela pode urinar esses fragmentos, né? Ela acaba não sendo utilizada porque eu acho que os centros, é menos frequente os centros que têm capacidade de ter esses equipamentos. A litotripsia litotripsia é todo o processo de quebrar a pedra. Então, litopedra, tripsia, fragmentar. A litotripsia extracorpórea, ela foi muito popular até um tempo atrás, quando você não tinha muita tecnologia endoscópica. Então, ela veio como um recurso que conseguiu livrar muita gente da cirurgia cortando. Então, às vezes você tinha que fazer essa que bate vai batendo por fora do ser, aí a pedra vai trincando e quebrando. Antigamente, para qualquer pedrinha, você tinha que fazer um corte imenso. Então, com o advento da litotripsia extracorpórea, são ondas ultrassônicas que vão vibrar ali a pedra, e a pedra acaba realmente fragmentando. Então, ela tinha algumas indicações ali restritas, então ela era eficiente para... O paciente não podia ser muito gordinho. No exame de imagem, a gente media a distância da pele para o cálculo. Então, para a litotripsia ser eficiente, essa distância não podia ser maior do que 9 centímetros. O cálculo não podia ser maior do que 1 centímetro. Em algumas localizações era mais desfavorável. E também o cálculo não podia ser muito duro. A gente consegue medir a dureza do cálculo nos exames de imagem. Na verdade, o que acontece é que a litotripsia extracorpórea ela acabou entrando em desuso, porque os métodos que a gente tem para resolver de forma endoscópica, eles são mais eficientes hoje em dia. Então, os centros acabaram deixando de investir, acabaram aposentando as máquinas. As cirurgias que eu estava falando são litotripsias, mas endoscópicas. A laser, que nós fizemos a primeira em Santarém há cerca de 3 anos atrás, o nome é ureterorenolitotripsia flexível a laser. Então, ao invés de eu focar ali com um aparelho, quebrar a pedra por fora, e muitas vezes eu não quebrava a pedra por completo, eu transformava uma pedra grande em várias pedras pequenas e pulverizava o rim de pedra. Então, existiam algumas problemáticas. Então, hoje em dia, eu consigo pegar uma câmera ultra fina, ir lá, ficar de frente para o cálculo e fragmentar sob visão direta o cálculo. E aí, isso acabou um pouco que aposentando aí a litotripsia extracorpórea. Quando se faz a relação entre homens e mulheres, assim, nesse caso de pedra no rim, existe uma diferença? É maior num sexo do que no outro? Olha, eu não tenho uma informação precisa para te dar ali sobre prevalência. Talvez se você for, o livro vai te dar uma estatística
Mas não é um fator relevante. Mas no que você atende? No que você atende? Assim, é bem parecido? Bem parecido. Acho que é bem parecido. Tá. E se fala muito em tomar água. Que tanto de água tomar, então, levando essa informação, para a gente levar essas informações para as pessoas? A recomendação do livro, né, é que você deve urinar cerca de 2 litros por dia. É algo muito difícil de mensurar, né? Então, o camarada começa a tomar água e urinar num piniquinho ali para ver o quanto ele está urinando por dia. Está urinando menos que 2 litros por dia. Mas ele se baseia pelo urinar ou para ele tomar água? Então, a orientação do livro, né, a orientação científica é que você está o tanto de água que você tem que beber para te proteger de forma cálculo é o suficiente para te fazer urinar uma média de 2 litros por dia, né? Porque quando você bebe água, nem tudo a água... Você não bebe 2 litros e urina 2 litros, né? Às vezes você pode urinar um pouco menos ou um pouco mais, depende se você transpira muito, transpira pouco, se onde você mora é quente, se é frio, se você come muitos alimentos ali que tem um teor de água. Então tem muitas variáveis. Agora, uma informação, uma fórmula mais prática é a orientação que você deve ter como meta beber cerca de 30 ml por quilo de água por dia. E se você já tem ali uma tendência a ter problemas causados por pouca água, intestino preso, tendência a formar cálculo renal, aí você eleva ali essa meta para 40, 45 ml por quilo por dia. Então, uma pessoa de 70 quilos, que nunca teve problema ali relacionado a essa que a gente citou, ela vai tomar ali, o alvo dela é em média 2.100 a 2.500, né? Então, de 2 a 2,5 litros de água por dia. E no consultório, nos atendimentos que aparecem lá dos pacientes, né, na parte acadêmica lá, como é que as pessoas lidam com esse tema? Esse tema da água eu acho que é bem interessante, porque, como o professor falou, é uma abordagem muito individualizada, né? A gente faz essa recomendação genérica de que a pessoa tem que tomar água, assim, aí as pessoas têm assim, essa ideia da meta dos 2 litros, o que na maior parte das vezes é insuficiente para o peso da pessoa, e a gente sempre tenta fazer essa orientação, né? E aí a gente faz esse esforço da pessoa, às vezes, encher uma garrafa de manhã cedo e ir secando essa mesma garrafa ao longo do dia para ela poder ter um controle. Mas é muito individualizado, né? Alguns pacientes não podem tomar muita água, né? Então, se o paciente faz diálise, ou seja, é um paciente que tem uma insuficiência cardíaca grave, a gente vai individualizar mais essa recomendação aí da ingesta hídrica, que a gente chama, né? Que é a quantidade de água que a pessoa vai tomar. Então, isso tem que ser, acho que, muito bem discutido, mas, via de regra, para a população adulta em geral, essa recomendação dos 30 ml é uma recomendação que a gente acaba fazendo para quase todo mundo, que não tem essas restrições, assim, de tomar pouca água, né? Que seria principalmente para quem tem problema no rim e problema no coração. Doutor, em relação aos exames lá de próstata, quais são os tipos de exames que existem? Quando a gente fala em diagnóstico precoce do tumor, ou seja, fazer a busca ativa ali para quem tem chance de ter um tumor de próstata, o que é preconizado pela Academia Americana, pela Associação Europeia de Urologia, pela Sociedade Brasileira de Urologia, é associar toque ao exame de PSA no sangue. Então, quando a gente faz isso, a gente aumenta a chance de detectar um caso assintomático. Os 2 exames. Os 2 exames. E isso eu tenho provas na prática. Então, eu tenho pacientes que o exame de sangue estava normal e no toque eu senti um nódulo, fiz a biópsia e tive o diagnóstico. Então, se a gente fosse naquela, teu exame de sangue está normal, não precisa fazer o toque, não ia descobrir que estava doente. E situações também o contrário, né? O toque, você não vê nada suspeito, você faz o PSA está alterado, e como o PSA está alterado, você faz a biópsia e descobre. Então, a princípio, quando você fala de pesquisa de chance de ter câncer, toque retal, o exame físico que é feito durante a consulta, e PSA no sangue. Mas a próstata também tem outros problemas. O problema, na verdade, mais comum da próstata é ela crescer. Isso aí, 40% a 50% dos homens vão ter problema com isso após os 50 anos, em algum momento da vida. E aí você tem outros exames para avaliar isso. O ultrassom, exame de fluxometria, que o paciente vai lá urinando numa balança, eu consigo ver o quão bem ou mal ele está urinando.
E aí, para situações específicas de ressonância da próstata, então são vários exames, né? E, voltando um pouquinho, na situação em que eu fiz o PSA e o toque, e um dos dois deu alterado, o exame definitivo, que vai me dizer se o paciente tem ou não tem câncer, e vai me autorizar a tratar caso tenha, é a biópsia. Então, a gente faz toque e PSA para selecionar quem precisa fazer biópsia. Quando a gente fala em biópsia, às vezes de cara assusta, dá a ideia de uma cirurgia. A biópsia ela é guiada por ultrassom. Então é uma ultrassonografia através da qual a gente faz uma anestesia local e tira algumas amostras ali de próstata, um procedimento rápido, né? E manda isso para análise para saber se tem tumor ou não. E o quanto a atividade física, né, pode ajudar em todos esses aspectos? Atividade física, para nós que promovemos saúde, né, a nossa bandeira, apesar de a gente pode falar que determinadas situações não estão relacionadas a certos comportamentos alimentares e tudo mais, mas de modo geral é muito importante que você tenha uma rotina de atividades físicas e que você tenha o intuito de se alimentar bem, de se alimentar corretamente. Então, quando a gente fala de próstata especificamente, tem aquela questão da obesidade e do risco de ter a forma mais grave da doença, quando vai ter ali o tumor. Então, a atividade física já entra ali nessa questão de proteção. Mas fora disso, a atividade física ela é importante porque ela libera, por exemplo, substâncias no cérebro que são, a gente chama de opioides endógenos, que são responsáveis pelo bem-estar, pela autoestima, né? A atividade física regular, ela vai te proteger de desenvolver doenças circulatórias que são dos grupos de doenças que mais matam, infarto, derrame. Então, é indiscutível a importância de manter regularmente uma rotina de exercício. Essas questões, doutor, de álcool e cigarro, elas também podem influenciar, contribuem. E eu queria saber, falasse também se existe uma questão genética por trás, tanto de pedra no rim, de câncer de próstata e do câncer, né? Você tocou num ponto que eu estava me coçando aqui para querer falar, porque a gente conversa muito sobre câncer de próstata. A gente não fala tanto sobre câncer de bexiga, porque não é tão prevalente quanto o câncer de próstata. Mas aí a gente já entra numa doença que você pode ter homem e pode ter mulher. E qual é o clássico ali do tumor de bexiga? É aquele paciente acima de 50 anos que tem uma história de tabagismo, que fuma e que de repente urina sangue. Então, acima de 50 anos, fumante, urinou sangue, vá ao médico imediatamente. Existe uma chance enorme de você estar com um tumor ou no rim ou na bexiga principalmente. Então, o cigarro ele está relacionado ao surgimento de inúmeros tumores no organismo. Dentro da urologia, mais chama a atenção esses tumores da bexiga, né? Então, tá muito, muito, muito relacionado mesmo o hábito de fumar com o surgimento desses tumores. Então, essa questão do álcool e do cigarro, eles entram na contramão ali da importância do exercício e da dieta. E podem trazer, além de aumentar o risco de tumor, são fatores ali também que levam aos problemas de disfunção sexual, que a gente estava falando anteriormente. O cigarro é bem sabido ali que ele está associado a um aumento do acúmulo de placas de gordura nos vasos sanguíneos, que acaba levando ali ao risco de infarto e de derrame, e também diminui o fluxo de sangue para a área genital e é uma causa de problema de ereção. O álcool, né, pelo fato de que o álcool é depressor do sistema nervoso central, pode ser também uma causa ali para disfunção sexual, para problemas em relação à ejaculação e principalmente em relação à capacidade de ereção. Então, tem total importância com relação ao surgimento das doenças urológicas.
A outra pergunta... Existe fator genético, né? Genético. Hereditário, né? Aí é muito individualizado. Para cada grupo de doença, ali você vai ter uma tendência maior ou menor. O câncer de próstata, somente 10 a 15% dos tumores de próstata acontece numa síndrome familiar. Ou seja, então, existem alguns genes ali que são passados hereditariamente, que podem sofrer mutação e que levam ao câncer de próstata. E nesses casos, você vai ter, são aquelas famílias que tem, geralmente o pai teve, 2, 3, 4 irmãos também, né, tem ali ao longo da vida. Então, apesar da forma genética, da forma hereditária ser o menor número, existe uma recomendação, isso afeta na recomendação de... Mas existe, né? Da busca. Não numa questão gigantesca, mas ele existe. Mas existe, isso afeta na recomendação da busca ativa da doença. Que é uma pergunta também que é muito pertinente. Com que idade eu devo começar a fazer a rotina da próstata? De modo geral, 50 anos. Mas se tem caso na família, principalmente pai e irmão, a recomendação já baixa para 45 anos. Uhum. E se teu pai ou se o seu irmão teve o câncer de próstata ainda jovem, ali abaixo dos 60 anos, a recomendação baixa para 40 anos. Então, aí entra a importância da genética e da hereditariedade. A gente percebe na prática clínica um aumento da prevalência também de cálculo renal em quem tem casos na família. Então, eu sempre tenho essa curiosidade de perguntar, alguém na sua família já teve, e a grande maioria dos meus pacientes com cálculo renal, tem alguém na família, um irmão, um pai ou uma mãe que também tinha um problema. Mas isso pode estar relacionado, então, à questão genética, mas também aos hábitos alimentares da família. Com certeza, isso é uma colocação muito assertiva. Pode estar relacionada a hábitos, aí não tem como afirmar que é genético. Geralmente na casa a mesma alimentação, tem o mesmo hábito. Né? Mas como a formação, existem vários fatores que podem levar a formar cálculo, então alguns problemas metabólicos também podem ser tendência familiar. Uhum. Isso, eu ia perguntar acho que meio que no encerramento, né, caminhando, indo pro final, para nossa reta final. Ia perguntar o papo é ótimo, mas Mas não vai faltar oportunidade. Não vai faltar oportunidade de a gente conversar de novo, com certeza. Ia perguntar, assim, a gente falou bastante, acho, de várias atuações da urologia, né? A gente tem muitas coisas que a gente poderia falar ainda de prótese peniana, acho que de tratamentos ainda meio experimentais, assim, de fronteira, para várias das doenças que a gente abordou. E aí eu acho que isso ressalta muito a urologia como uma especialidade muito versátil, né? Com vários campos de atuação. Aí, duas perguntas. Eu ia perguntar para o senhor quais são os seus campos de atuação hoje em dia, né? Aonde que os pacientes podem encontrar o senhor atuando. Não sei se um pouco do seu histórico, assim, como é que foi a sua formação. E qual que o senhor acha que foi uma pergunta que eu fiz para os outros especialistas que vieram aqui. Qual o senhor acha que é o perfil, assim, dentro do acadêmico de medicina que aproxima ele da urologia? Como é que seria esse mindset ou o perfil, assim, de acadêmicos que o senhor acha que teriam uma aptidão para a área da urologia? A área da urologia. Eu sempre faço propaganda da minha área, né? A gente percebe, às vezes a gente vê alguns colegas quando vai falar da área, assim, só apontando os defeitos, a gente já vê ali uma preocupação com reserva de mercado. Eu adoro urologia, então essa versatilidade é uma das grandes vantagens da área que eu aponto quando eu converso com os acadêmicos. Eu acho que quando você está procurando aptidão, você tem que foi o que funcionou para mim. Então, assim, você tem que pensar em vários fatores. Aonde você quer morar, qual é a rotina que você quer ter, você gosta de pessoas, né? Não é um absurdo você dizer que não tem pessoas, tem excelentes médicos que são péssimos de relação interpessoal. E aí eles vão se dar melhor em especialidades em que não tem contato direto com o paciente. Patologista, o radiologista, às vezes sim, às vezes não. Então tem algumas especialidades que o contato é menor. Então todos esses aspectos, né? Você preza ali por uma vida mais tranquila, né? Você, não, eu quero ter uma vida tranquila, eu quero trabalhar ali o suficiente para eu me
me sustentar, mas quero viver. Então tem áreas ali em que você vai dar muito plantão, em que você vai atender muita emergência. Tudo isso você tem que procurar. Tem pessoas que têm o perfil mais de consultório, tem pessoas que têm o perfil mais para centro cirúrgico. E a vantagem que eu vejo dentro da urologia é você poder fazer um pouco de tudo. Então, na faculdade, eu ouvia muitas pessoas me rotularem como alguém com um perfil muito clínico, mas eu seria, assim, dentro de mim eu sentia que eu precisava fazer cirurgia também. Então, eu seria muito frustrado se eu não escolhesse uma especialidade que me desse a oportunidade de fazer procedimento. Então, a urologia, para mim, caiu como uma luva por conta disso. Você tem uma rotina muito forte em clínica, ou seja, em tratar doenças que você precisa raciocinar, que você precisa construir ali uma história para chegar no diagnóstico. Você tem a oportunidade de fazer procedimentos diagnósticos no teu consultório. Então, hoje, dentro do meu consultório, eu faço a parte de ultrassonografia urológica, exame de urodinâmica, que a gente não falou sobre, em uma outra oportunidade podemos falar, é um exame muito interessante ali e útil dentro da urologia. A gente faz cistoscopia, que é a parte... Todo mundo conhece a endoscopia digestiva, então a endoscopia da bexiga que o urologista faz é a cistoscopia. Então a gente tem uma gama muito grande ali de procedimentos que é possível fazer no consultório e isso dá versatilidade também. E cirurgia. E assim, existem várias subespecialidades dentro da urologia. Você pode lidar com a criança na uropediatria, com o público feminino na uroginecologia, você pode lidar com cirurgias endoscópicas no que a gente chama de endurologia, que o foco é principalmente tratar os cálculos. Você pode lidar com a parte cirúrgica mais voltada para câncer na uro-oncologia. Você pode se especializar em cirurgia minimamente invasiva, fazendo videolaparoscopia ou robótica. Se especializar na questão da saúde do homem, disfunções sexuais, distúrbios hormonais na andrologia. Então, são inúmeras as subespecialidades. Quando a gente vem aqui para a região norte, em que a gente ainda tem uma carência muito grande ali de estrutura, de profissionais, é claro, isso também depende muito da cabeça de cada um. Essa é a minha visão. Mas é importante que você venha disposto a encarar tudo. Então, eu sou médico e eu preciso olhar para o paciente como um todo. Dentro da medicina, eu sou cirurgião, então eu fiz cirurgia geral antes de fazer urologia. E dentro disso, eu sou urologista. Então, eu tenho uma subespecialidade cirúrgica e cirurgia é uma sub-área dentro da medicina. E quando você vai para um centro maior, São Paulo, Rio de Janeiro, você tem urologistas que vão lidar só com disfunção miccional, que é uma outra subespecialidade que eu não mencionei, só com urologia, só com uropediatria. Aqui é um pouco complicado. Então, você acaba tendo que fazer a parte geral e fazer de tudo um pouco, né? É um médico geral dentro daquela área, né? Então, dentro da urologia, claro, assim, dentro do que me cabe de conhecimento é muito vasto, ninguém domina tudo, mas a gente tenta atuar ali em todas as subespecialidades. Então, na nossa realidade de consultório hoje em dia, a gente lida bastante com urologia, ou seja, com a parte de câncer, com endurologia, então resolve muito esses problemas de cálculo com as cirurgias minimamente invasivas. Fazemos cirurgias laparoscópicas dentro da urologia, lidamos com os problemas de urologia em criança, fimose, testículo que não desceu direito, hidrocele, que é água no saco. Fazemos a parte ali de cálculo, de infecção urinária, a parte da disfunção miccional, a parte dos problemas neurológicos que levam aos problemas urológicos, as doenças que são comuns ali de ginecologia e urologia, que é a parte de incontinência. Então, a gente tem ali uma área de atuação bem diversificada. E o perfil é muito disso, é você pensar o que eu quero para mim. Então, eu tinha isso comigo. Eu quero uma área que eu possa fazer tudo. Eu possa fazer clínica, eu posso fazer cirurgia, urologia, né? Foi uma escolha assim, muito, muito natural para mim.
se você tem uma ideia, né? Talvez eu possa gostar de urologia. Será que é legal? Cara, é bacana. Pode fazer que vai dar certo. Muito legal, né? A gente ficaria aqui muito mais tempo falando, né? Passou tão rápido. Mas já fica o convite, né? Se você que está assistindo aí tiver dúvida, deixa aí nos comentários que a gente com certeza vai agendar outro horário aqui, doutor, para a gente seguir com a conversa. Fica assumido aqui a parte 1 do VoxCast, né, na área de saúde, sobre urologia, né? E está chegando aqui na sua reta final. A gente quer agradecer. Obrigado aí por tirar esse tempo. A gente sabe da sua ocupação, né? Teve que atender até o último paciente. A gente fica muito feliz de você ter vindo aqui. Para mim é uma satisfação imensa, assim, é sempre realmente um prazer. E é isso, né? Para uma especialidade tão versátil, é muito assunto, não cabe muitíssimo num episódio. Mas talvez nem 2. Então, assim, gerando curiosidade, a gente espera que a turma mande aí as dúvidas, né? E aí a gente faz ali um próximo encontro para responder essas dúvidas e essas curiosidades e abordar outros temas pertinentes aí que não deu tempo também. Bom, legal isso aí. Mas obrigado pelo convite. Obrigado, Luan, muito sucesso. Muito obrigado aí, foi uma excelente conversa. Acho que deu pra gente abordar bastante coisa aí, que certamente nos próximos encontros também vai dar pra gente conversar melhor. Com certeza. Isso. E nessa área também, doutor, tem algumas brincadeiras, né, que as pessoas fazem, né? As pessoas dizem muito assim, tu já vai de novo ao urologista, né? E teve um caso que um rapaz questionou comigo, que ele disse assim, olha, a consulta era um determinado valor, era um valor alto, e eu vou reclamar. Eu disse, mas por quê? Foi muito rápido, eu queria que demorasse mais. Uma situação que é engraçada, às vezes a gente está coincide de você ter vários pacientes ali na espera, e às vezes a gente vai no interior fazer um atendimento, e numa cidade pequena todo mundo conhece todo mundo. Sim. Aí você tem ali 4 amigos ali que estão esperando a vez, e você está ali consultando e só ouvindo a zoeira ali na porta, né? Um zoando com o outro. Aí quando chega a vez do cara, entra muito, muito mofinho, né? Mas talvez essas brincadeiras também façam parte, né? Para relaxar um pouco e tal, mas o fato é que é um assunto muito sério, a gente precisa, né? Realmente chegar naquela idade, procurar um especialista, fazer, porque todos que estamos por aqui estamos sujeitos a isso. Né? Com certeza. É isso. Fechou? Legal. Acho que sim. Meu herdeiro aqui. Isso aí, tá? Doutor, mais uma vez, brigadão por tudo. Você que ficou aí até agora, valeu, um forte abraço. Curte, dá like, compartilha esse vídeo. Manda a sua pergunta aqui para o doutor Diego, que a gente vai com certeza marcar um novo podcast. Um forte abraço, até a próxima. Valeu.